Opa! Você sabia que você pode donatar um som ou um vídeo para eu reagir pro canal? Clicando no link da descrição do vídeo ou usando o próprio valor de mais do YouTube, você pode pedir o react de uma música por R$ 5 ou um vídeo do YouTube por R$ 1 cada minuto de vídeo. Em caso de dúvida se eu já reagi a algum vídeo no canal, você pode pesquisar o título dele pelo próprio canal, ou conferir as playlists que estarão separadas por obra ou artista. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, todas as regras de donate estarão na descrição do vídeo. Lembrando que você também pode apenas recomendar um vídeo pelos comentários. Todos eles irão para a playlist de recomendações, e eu vou reagir eles em algum momento. E é isso, fiquei com o react. Salve galera, aqui é o Letícia de mais vídeo dessa trazendo como criar uma ameaça do canal Inferno de Dante. Mano, é a primeira vez vendo esse canal, eu não sei o que vai vir aqui, eu não conheço esse personagem de Hunter x Hunter. Na verdade eu acho que eu conheço sim, esse aqui é aquele príncipe, né? Eu posso estar enganado, mas eu acho que tem um príncipe em um arco novo, alguma coisa assim com os poder muito apelão, tá ligado? Que alguma coisa que enquanto o Gon e o Killua são em 10 milhões, ele é 1 em 1 bilhão, alguma coisa assim, velho, eu não me lembro. Vamos estar descobrindo junto com esse vídeo aqui, né? Não sei se o canal Inferno de Dante permite react dos vídeos dele. Caso não, me avisem nos comentários, por favor. Caso o criador original desse vídeo também veja esse vídeo e não queira que esse react seja postado, esteja no ar, tá ligado? Eu retiro ele sem problema. É só avisar que eu sou tranquilo com isso. É isso. Bora ver que eu não tenho muito o que comentar assim de início, não. Tô curioso pra ver o que vai ser. Hunter x Hunter eu só assisti o anime, né? Eu não li o mangá, não li nada do mangá. Então vai ser muita novidade de tudo que eu vou ver nesse vídeo. Acho que não é novidade pra ninguém o impacto que vilões têm em Com obras. certeza. É um sentimento meio estranho, difícil de explicar, do porquê a gente gosta tanto e é tão afim. Ainda mais vilões que ou são muito carismáticos, sabe? Ou tem um ideal facilmente identificável. Você acaba não se enxergando no vilão, mas você pensando, caramba, será que ele tá tão errado assim, tá ligado? Muito caso de vilões, muitos carismáticos só são loucos mesmo. Não sei porque a carisma dele acaba afetando a gente, mas vilões como Thanos, as pessoas têm muito acabam muito refletindo sobre os ideais dele, se os ideais dele é certo. A pensar que não é. Só queria um motivo pra matar metade do povo. Porque ele não dobrou os recursos, tá ligado? Era mais fácil, eu não sei. Ele só quis matar todo mundo. Ficcionado por esse tipo de personagem. A gente sabe que o que eles fazem é imoral, obviamente a maioria das pessoas nunca faria o que eles fazem na ficção, mas ainda assim eles são cativantes. A gente gosta de ver eles em ação e a gente gosta dos embates que ele tem com o protagonista ou com o herói da história. Porém, além de vilões e antagonistas, tem aquilo que a gente chama de a ameaça. Aquela coisa que ainda não se solidificou em um problema real, pelo menos para os protagonistas, sendo que a gente vê ela se criando, ela ganhando forma e se tornando um obstáculo bem complicado de ir contra. E é claro que no mundo do cinema, séries, desenho... É tipo um ser que não é bem vilão, ele não fez nada ainda, né? Mas o caminho que ele tá trilhando, todos os ideais dele, tudo que ele tá construindo, a magnitude provavelmente das pessoas que seguem, ele tá crescendo cada vez mais, ele se torna uma ameaça, né? Podendo virar ou vilão, assim, para os protagonistas, ou até mesmo um possível aliado, mas até então só uma ameaça. Eu acho que é isso que eu entendi. Os animes, enfim, a gente tem vários exemplos de ameaças que vão além de personagens. Pode ser planos, civilizações, fenômenos naturais, qualquer coisa. Porque o poder da ameaça é criar a expectativa e ainda assim manter o mistério, que na minha opinião são coisas fundamentais para isso funcionar. Você tem que me vender aquela ameaça como algo realmente preocupante e que eu fique com medo dos protagonistas de ter que enfrentar isso, mas ao mesmo tempo eu não posso saber o quão forte e devastador aquilo é. E se tem uma obra que soube trabalhar esse conceito de maneira assim perfeita até o momento, é Hunter x Hunter. Cara, que saudade que eu tava de falar de Hunter x Hunter aqui no canal. E considerando que o mangá agora está de volta ativa, novos capítulos acontecendo toda semana. Inclusive, o mangá ainda tá na ativa. Eu sei que teve um momento aí, quando eu usava o Twitter ainda, parei faz meses, que o autor ele tava postando, que tava desenhando várias páginas, vários capítulos, e mostrando vários capítulos prontos, né? Não mostrando, né? Mas falando que vários capítulos já estavam prontos. Ele ainda tá continuando a manter a frequência, ele pausou de novo, entrou em ato de novo.
graças ao bom Deus. Eu acho maneiro a gente trazer esse videozinho de Hunter x Hunter pra aquele hype continuar vivo. E a gente já tem vários vídeos de Hunter x Hunter aqui no canal, inclusive tem uma playlist pra você checar se você tiver interesse. E a única vez que eu falei do mangá aqui no canal foi quando eu falei do passado do Chrollo, que só é falado no mangá. Sendo que eu nunca falei do arco atual, né? Do arco presente de Hunter x Hunter que a gente tá presenciando e que os capítulos estão sendo lançados. Então nada mais justo da gente dar essa atenção agora, no momento que, né, o mangá voltou. Então hoje iremos falar do quarto príncipe de Kakin, Tseridoni-hi. A gente não... Ok, é o príncipe realmente que eu ouvi falar, então, certo. vai saber como pronunciar o nome desse cara até o anime lançar e a Se gente um vê dia alguém lançar, dublando né? o nome desse cara. Mas considerando que é um nome que ele foi feito para ter uma pronúncia alemã, seria algo como Tseridoni. Mas todo mundo chama de Tseridoni-hi e é mais fácil, então vou chamar ele assim, tá bom? A gente sabe que o continente negro, o continente escuro, o continente sombrio é sem dúvidas o lugar mais misterioso e mais empolgante do mundo de Hunter x Hunter. Ele várias vezes é mencionado na obra e é o grande sonho do Jin, né? O pai do Gon. Então no mangá, em determinado momento... Mano, eu acho muito louco esse mapa, tá? Eu acho muito louco esse mapa de Hunter x Hunter. O que a gente conhece é só isso aqui, né? É só isso aqui que é pacífico. O resto do mundo é uma aberração, praticamente, velho. Isso é muito louco. Eu nunca esperava que Hunter x Hunter ia, tá ligado? Evoluir tanto, assim, em nível de perigo, sensação de desconforto, medo do desconhecido. E é o grande sonho do Jin, né? O pai do Gon. Então, no mangá, em determinado momento, o Império de Kakin, uma das grandes nações do mundo de Hunter x Hunter, se junta com um homem chamado Beyond Netero, simplesmente o filho de Isaac Netero, o antigo presidente da Associação Hunter, que se sacrificou na luta contra Meruem, o Rei das Formigas, para formar uma expedição ao continente negro. Já tinham ocorrido expedições a essas terras misteriosas esporadicamente, sendo que era algo muito controlado e com pequenas equipes, sendo que o Império de Kakin quer fazer uma verdadeira revolução nesse sentido, levando toda a sua família real e várias pessoas para uma espécie de passeio de cruzeiro rumo ao continente mais misterioso do mundo. Como matar uma tripulação inteira de pessoas VaptVupt, como acabar com a família real. Esse navio aí é um tutorial de várias coisas, tá? Obviamente isso pega todo mundo de surpresa, mas depois de vários trâmites burocráticos e coisinhas aqui e ali, a Associação Hunter e a ONU do mundo de Hunter x Hunter concorda com a expedição, chancela por eles e ela vai acontecer. Nesse momento, Mizaston, um dos zodíacos da Associação Hunter, convoca Kurapika ou Kurapika para uma reunião e fala-lhe pra ele, ó, tu vê a notícia? Kakin vai para o continente negro, na qual Kurapika fala que ele não se importa. Mas Mizaston insiste e faz um pedido: venha conosco ao continente negro. Onde Kurapika fala, irmão, cai fora, eu me recuso. Porém o Zodíaco continua. O Leório tá com tanta influência assim no mundo Hunter. Eu não lembro o que aconteceu com o Leório, sinceramente, no final do anime. Mas o que fez ele ter tanta influência? É porque ele bateu no pai do Jin, do Gon, né? Talvez seja isso que acabou aumentando a influência dele. E ele fala que é um site mercado negro que reúne pessoas peculiares e que pensam de maneira diferente. Você sabia que há 6 meses um vídeo de uma grande quantidade de olhos escarlate foi postado lá? Onde Kurapika fala que, claro, e o que tem? E pra você que não lembra, acho difícil, mas Kurapika é o único membro sobrevivente do clã Kurta, um clã famoso por ter a peculiar característica de mudar seus olhos quando estão passando por emoções extremas. Foi mal, mas toda vez que eu paro pra raciocinar o nome do Kurapika inteiro, tá ligado? Kurapika curta. Eu não consigo. Nossa, brasileiro tem que sair da 5ª série, mano. Famosos olhos escarlate que lhes concedem habilidades sobre-humanas. Há algum tempo antes do início da série, a Trupe Fantasma foi responsável por exterminar esse clã e roubar os olhos das pessoas e vendê-los no mercado negro, o que fez com que Kurapika jurasse sua vida a matar e exterminar toda a Trupe Fantasma e conseguir juntar e recolher todos os olhos escarlate que estão espalhados pelo mundo. Uma trama de vingança que ele sabe que um dia
dia irá matá-lo. Miss Aiston Sim. fala que eles identificaram o dono dos olhos escarlates. E se ele se tornar um membro do Zodíaco, já que Jin e Pariston saíram para ir ao continente negro de maneira independente, você passará 2 Caramba! meses navegando rumo ao continente. Tá interessado? Kurapika então Caramba, o Kurapika vai se tornar um membro do Zodíaco, velho. Que evolução, tá ligado? Eu não tava esperando esse... Também tanta influência no Kurapika, tá ligado? Tanto respeito a ele, tá ligado? entende que a pessoa que ele está procurando vai estar nesse navio. A sua prioridade é recuperar os olhos dos membros de seu clã. É óbvio que ele vai fazer o que é necessário para alcançar esse objetivo. Kurapika então pergunta quem é e Miss Aiston lhe mostra uma foto do quarto príncipe de Kakin, Tseridonihi Roikoro. Ameacei, manipulei e paguei pessoas. Eu perdi alguma coisa cada vez que recuperei uma parte dos meus irmãos, mas logo isso vai acabar. Ele é o último monstro com os últimos olhos. Aparentemente, um príncipe viu o suficiente para ter a posse de olhos retirados de pessoas. Mas até aí a gente não sabe, ele pode ser só um cara excêntrico, um cara rico que coleciona um monte de coisa bizarra e não tem muita ética. Mas, pô, eu tenho certeza que ele não vai ser tão ruim assim, né? Vemos Vai ser tranquilo, vai ser, ó, melzinho nas petas. Tseridonihi pela primeira vez recebendo duas garotas em seu quarto de hotel. E ele de maneira bem charmosa fala para elas não ficarem tímidas. Vamos conversar, vamos fazer um Netflix and chill. Até que a cena corta e vemos Tseridonihi no banheiro falando no telefone. Falando que aquelas garotas só se importavam com moda e sexo. Elas nunca ouviram falar de filosofia e filósofos famosos. Pelo menos pergunte antes se sabem qual é a capital de Kakin, o partido no poder e o nome do rei. Isso é o mínimo que o ser humano precisa saber, enquanto aparentemente sangue desce pelo ralo. Se estou esfolando porcos ou macacos, é apenas dissecação. O que eu procuro é arte, produzida ao expor um jovem com futuro a uma situação extrema. Síntese das artes. Caralho, olha essa cena, velho, que doentio. Ok, ele é do tipo de pessoa, o tipo de psicopata que faz tudo pela arte, né? É por isso que eu acho que ele pegou os olhos do clã Curta, né? Por causa da arte que ele vê nesses olhos, provavelmente. Mais duas fêmeas, por favor, depressa. Enquanto a gente vê ele em uma banheira vendo a cidade banhado em sangue. Aparentemente esse cara não é tão legal não. Depois disso, vejamos ele recebendo uma ligação de Benjamin, dizendo que ele vai ficar feliz com as boas notícias. Benjamin, no caso, o seu irmão, o primeiro príncipe de Kakin, que liga pra ele em... Me dá 2 meses de academia, mais 2 meses de academia eu fico maior que isso, tá? Só mais 2 meses, já tá fazendo efeito, pô. Infelizmente vocês não vão poder ver, né? Porque eu tá tampando aqui, mas tá fazendo efeito, pô. Quanto dá um mata-leão em um leão. Filha da puta levou a sério o nome do... Ô, louco! Mano, finalmente alguém usou o golpe de maneira certa, né? Eita, minha câmera foi embora. Voltou. Finalmente alguém usou o golpe de maneira certa. Realmente usou pra matar um leão, velho. Caramba, mano. Esse aí já merece. Esse aí já merece o trono. Cadê o vídeo? Aqui. Dizendo que o pai deles aceitou. Ele foi bem claro. Quem sobreviver a essa viagem será o rei. Ouvindo isso, ele quase goza e fala: finalmente eu vou Ele quase o quê? poder erradicar cada pedaço de lixo sem misericórdia. Trema e se desespere, Benjamin, porque eu serei o rei. Ele deu ordens para que a mensagem fosse informada a todos os nossos parentes, mas você foi o primeiro a quem contei, já que vou lidar com você pessoalmente. Eu mesmo vou quebrar cada um de seus ossos com minhas próprias mãos. Ele fala: ui, que medinho. Então é aqui que sabemos que o rei de Kakin, o pai A narração dele é muito boa, velho. do Benjamin e do Tseridonihi, aparentemente está formando uma guerra de sucessão que irá ter seu palco no barco que levará toda essa galera para o continente negro. Então essa viagem que já Tá vendo? seria É por isso que ele não se complicada, importa, então, se todo mundo morrer. Ele já tá indo com esse plano. se tornou muito mais. E eu não sou um especialista, mas essa família não me parece muito bem da cabeça. E já dá pra ver aqui que o Tseridonihi é um cara maligno. É um cara que mata pessoas inocentes simplesmente
simplesmente Sinceramente, porque se ele sim, for porque rei, ele vai tem ser uma um visão probleminha, artística, né? digamos assim, e ele não vê que é errado o que ele faz, basicamente, ou vê e não se importa, ao mesmo tempo que ele deseja exterminar toda a sua família e ter o trono, ele almeja isso também. Mas até então, ele parece mais aquele personagem que vai ser muito mais cabeça do que músculos, aquele cara que vai se valer de outras habilidades, o poder dele tá em outro lugar. Depois da ligação, ele comenta ali sobre seu irmão com um cara, um maluco tatuado que tá aparentemente fazendo alguma coisa. Então a gente vê o que ele tá fazendo, ele tá talhando nas costas de uma mulher com uma faca, uma espécie de marca ou tatuagem de maneira Das bem aranhas. escrota. E é aqui A que esse tatuagem das personagem aranhas. começou a se tornar alvo de muitas teorias. Pelo fato dele ter posse dos Olhos de Escarlate, a gente sabe que ele é uma figura proeminente do mercado negro. Ao mesmo tempo que ele fala que faz o que faz para ter a síntese das artes, pegar pessoas jovens e amassar o futuro delas de uma maneira grotesca e deplorável. E se a gente lembrar do passado da Trupe Fantasma, a gente sabe que a amiguinha do Crollo e da galera, a Sarasa, foi vítima de um desses espetáculos brutais, onde ela foi sequestrada, esquartejada e sabe-se lá mais o que, e aparentemente uma fita sobre tudo o que fizeram com ela está circulando no mercado negro, e é a fita que o Crollo quer ter posse. E muita gente especula. Caralho! Caralho! Caramba, minha mente expandiu aquela. Mas eu conheço o passado do Crollo pela música que eu ouvi do Kaito sobre o Crollo, tá ligado? Eu ouço ainda muito aquela música. Então foram eles. Talvez sejam eles, né? Em teoria. Mas tudo que indica é eles mesmo. Eu não sabia dessa fita, eu não sabia que existia essa fita, velho. Caralho, que pesado, que teorizante. Especula que é Tseridonihi que fez esse espetáculo com a Sarasa. E essa teoria ganha substância porque esse malandro aí que tá com ele, que tem as tatuagens, um cara com tatuagens e tem uma semelhança, aparece no flashback da Trupe Fantasma sequestrando crianças naquela van preta. O que faz as pessoas especularem que essas tatuagens têm um padrão, é do mesmo grupo de Tseridonihi, coisas do tipo, e conforme os capítulos vão passando, essa teoria ganha mais força ainda. De qualquer maneira, começa-se um processo seletivo para meio que associação Hunter fazer um check com os seguranças do Príncipes, com o staff de Kakin, para ser tudo no protocolo deles e que a expedição não tenha nenhuma tramóia. E com isso, Tseridonihi fala com a sua chefe de segurança, a Teta, onde ela fala que os seus seguranças passaram. Foi mal, não é pra rir. Sai, quinta série, saia imediatamente de mim. E tudo mais. E a gente começa a entender mais como vai funcionar essa relação do Império de Kakin com a associação e que eles estão bem longe de serem aliados para uma viagem frutífera. Então, nós vemos a Teta e ela diz que existe um problema. Eles foram avisados que qualquer um que esconda coisas e não responda serão rejeitados. E eles informaram que terão máquinas e várias ferramentas que irão enganar eles. E a associação já foi informada das relações que a família tem e da complexidade da sucessão da coroa. E Tseridonihi começa a cravar que aqueles que não vieram no exame de admissão da associação foram os homens de Benjamin, o primeiro príncipe, e Tyson, o sexto. E Teta fica impressionada de como ele acertou isso. Ele diz por arrogância e inveja. Benjamin acha que seus excelentes soldados são melhores do que a associação. Então, ele não aceitaria eles serem julgados por eles. Enquanto Tyson jamais permitiria que seus amados soldados saíssem de perto dele, já que ele teme que espiões. Mano, será que vai reunir a Trupe Fantasma nesse barco também? E o Kurapika, ele vai querer ficar o mais perto possível desse príncipe e acaba se tornando dos guarda-costas dele? Pelo que tudo tá se encaminhando a ser, parece que sim. Tramem contra ele. Vaidade excessiva. Não ser capaz de tomar consciência de sua própria ignorância. Nossa, os painéis de Hunter x Hunter são muito lindos, velho. De todos. Qualquer um desses porcos se tornar rei ao invés de mim é simplesmente inaceitável. Inaceitável, entenderam? De novo, nós vemos uma breve extensão do poder psicológico e estratégico de Tseridonihi. Um cara que com pouquíssimas informações conseguiu deduzir uma informação de maneira completamente correta, ao mesmo tempo que colocou a ambição dele acima de tudo. Ele é o único que pode ser rei, pelo menos de acordo com ele. Depois disso, dizem que quanto mais inteligente a pessoa também, mais passível a coisas irreais, fazer coisas irreais mesmo, coisas até meio psicopatas na visão da humanidade é mais comum, né? Eu posso estar enganado, eu não lembro onde vi isso, mas é porque
ela tem uma visão diferente do nosso mundo de pessoas mais que são normais, tá ligado? Só vivem, tá ligado? Eu não sei como explicar, não sei nem porque eu tô botando nesse ponto aqui. Servo do Império Não vou Kakin justificar, começa não a falar vou as justificar regras a da Guerra simpatia de dele. Sucessão, falando que a batalha só vai começar quando o som da sirene de partida do Baleia Negro for dado. Baleia Negra sendo o barco que vai levar eles até o continente negro. Depois de começar, cada um pode usar quaisquer meios necessários para sobreviver. O último sobrevivente será o sucessor oficial do trono, enquanto ele abre um baú com um estranho artefato. Se concorda com todos esses termos, por favor, coloque uma gota de seu sangue neste jarro. Em seguida, coloque sua mão no centro dele. Então nós vemos, em todo o seu esplendor, o quarto príncipe de Kakin, Tseridoni, Os olhos. e um trono de Não só os olhos, mas tem vários outros órgãos humanos, né? Partes humanas, caralho. caveiras com literalmente torsos humanos e órgãos Será que essa cabeça aqui é de alguém importante? atrás dele e os característicos olhos escarlate com uma cabeça no meio, que muitos acham ser a cabeça de Pyro, o melhor amigo do Kurapika no clã Curta. Afinal, Mano, se for é muita sacanagem, tá? eles têm bastante semelhança. Tseridoni aceita os termos e assim o faz, colocando sua mão no centro do artefato. Então o próprio rei de Kakin fala: os filhos recebem poderes do jarro, mesmo não tendo a menor ideia disso. Ele concede uma besta sagrada para protegê-las. Depois de vermos essa trama, Kurapika fala pra tua galera que 6 dos príncipes estão recrutando os melhores hunters profissionais que encontrarem como guarda-costas. E é por isso que essa gangue vai se infiltrar como guarda-costas de cada um dos príncipes, juntando aí com Ah, a professora lá voltou. Ela também, esqueci o nome dela. Esses aqui eu não lembro quem são. Talvez esse aqui, não me é estranho. Mas esses dois aqui são totalmente desconhecidos pra mim. ele Hanzo, o ninja do Exame Hunter, Biscuit Krieger, Ah, é o ninja do Exame Hunter, faz sentido. Agora eu lembrei de onde veio. a Sensei do Gon e do Killua, Melody, a flautista mágica e outros 2 caboclos. Kurapika então Aí, e outros dois caboclos, que é isso? O mano acabou de descrever todo o sentimento que eu vi vendo esses personagens. vê quem ele irá proteger, já que era aleatório, não dava pra saber quem iria contratar quem. E aparentemente ele será o guarda-costas do 14º príncipe. Ah, então não dá pra escolher. Wobble, uma pequena bebezinha. E por mais que essa galera seja chamada de príncipe, isso é só um título. Todos os filhos legítimos do rei são chamados de príncipe em Kakin. Não tem princesa, não tem distinção de gênero. E o Wobble é uma pequena garotinha acompanhada por sua mãe, uma das muitas que rainhas, sacanagem. Rainha 8. E com pouco papo, a rainha já fala pra Kurapika que essa viagem foi feita para uma disputa de sobrevivência, uma jornada onde, seu final, só reste um único príncipe. E com ele protegendo uma mera bebezinha, as chances dele estão bem baixas. De qualquer maneira, há o anúncio público do próprio rei de Kakin, dando início à gloriosa, lendária expedição ao continente negro no grandioso navio Baleia Negra. E quando todos os príncipes estão dando seus obrigados pro público, Tseridoni pensa em insetos ignorantes. Olhem bem pra mim. De qualquer forma, já dentro do barco, Tseridoni já começa a mexer Ele seus tem uma clássica personalidade do cara que o clássico frio e calculista, tá ligado? Fica xingando todo mundo assim na cabeça, chamando de inseto, chamando de ignorante, tá ligado? pauzinhos e começa a querer formar uma aliança com o 5º príncipe Tsubepa. Então eles conversam ali e falam: te vejo no próximo domingo. E Tseridoni fala: se você ainda estiver vivo, amigão. E nesse momento o próprio rei, o pai desses dois, começa a ver eles de longe. E com isso ele vê a besta de Nen do príncipe Tseridoni, uma criatura bizarra, um cavalo com salto alto, com É meio que a junção de vários corpos e vários bichos, né? Tipo, o que ele faz pela arte dele. um pescoço de girafa, um bagulho absurdo. Nisso vemos a Teta falando com outro guarda-costas do Tseridoni sobre as dificuldades de explicar o que é Nen para o príncipe. Afinal, o nome Bestas de Nen foi jogado pro público de maneira meio aleatória e os príncipes estão curiosos para saber o que é isso. E o cara fala ali: bom, a gente pode dizer que só são poderes que eles ganham quando nascem. Mas depois de muito papo e vendo que eles não vão conseguir esconder o que é Nen do príncipe, o cara fala: por que você não ensina Nen pra ele? Se você fizer
isso, pelo menos, a gente pode tomar algumas precauções. E com o príncipe chegando, ele fala: se é inevitável o príncipe aprender NEM, que tal lhe ensinarmos o NEM oposto? Ou talvez fazer com que ele aprenda alguma habilidade desnecessária, visto que a nossa única escolha é simplesmente diminuir a sua capacidade de NEM. E obviamente eles estão falando tudo isso por medo do que Tseridonihi é capaz de fazer se ele tiver NEM. Se ele já é um demônio. Até os guardas dele estão com precaução, não estão querendo que ele fique com poder máximo, porque ele é um psicopata total. Que loucura, que loucura. Sem ter habilidade NEM, imagina o que ele faz tendo habilidade. Os seus próprios seguranças temem a sua ameaça. Bom, sem dúvidas, ele vai perguntar se existe alguém que saiba NEM. E quando a Sora chegar, só levanta a mão, irmão. Pega a pica pra você. Com você fazendo isso, você pode diminuir o aproveitamento do treino dele, fazer ele não ter NEM, basicamente. Se o príncipe arranjar alguém pra treiná-lo, é bom que o treinador seja você. Você vai guiá-lo e ensiná-lo. E mesmo assim será capaz. Por que ela, velho? Ela é a única que sabe nem entre os guarda-costas? Porque senão o cara só tá jogando a responsabilidade pra cima dela, falando: alguém tem que agarrar esse pepino aí, não vai ser eu. Tá ligado? De mudar pra uma direção melhor. Posso te garantir, a única pessoa capaz de fazer isso aqui é você. Então ela começa a aceitar esses termos. É como ele disse, eu não tenho escolha. Uma mente ruim cria um NEM ruim. Já que NEM é um poder literalmente do espírito, a sua aura, né? Ela traduz o que você pensa, o que você faz. Se outro príncipe aprender NEM primeiro e o atacá-lo, então seu poder pode despertar. Se o príncipe Tseridonihi ganhar habilidades, só de pensar me dá arrepios. Quando ela tá pensando que a única que pode pará-lo é eu, ela vira a esquina e no corredor ela vê algo inimaginável. Uma criatura encarando com os olhos, e aqui a gente pode ver, meu irmão, que o Togashi, quando quer, o bicho sabe desenhar como poucos. Então, mano, encarando assim, tá ligado? Mano, que medo, velho. Então vemos a besta de NEM de Tseridonihi encarando Que Teta. medo, Com o príncipe mano. falando: bom, ninguém sabe o que as palavras NEM e besta significam. E quanto a você, sabe algo sobre isso? E com Teta vendo a criatura abrir a boca, ela entende que foi ingênua. Então vemos essa besta abrindo a cara, né? E mostrando quão bizarra ela é. Com o que parece ali dentro sendo o Pyro. Parece ele, pelo menos. Ele é a única pessoa que absolutamente não pode ser permitida dominar NEM. Então ela responde, Tseridonihi: sim, são palavras que têm a ver com um tipo especial de habilidade. Então ele fala: bom, você sabe usar esse poder? E vendo que ela não tem escolha, algo diz pra ela que ela não pode mentir perante essa besta, ela admite: eu posso usá-lo. Com isso, Teta começa a treinar Tseridonihi. E ela Mano, toda essa cena me arrepiou tudo, tá? vê que esse treino é perigoso, porque se passou apenas metade do dia e ele já tá conseguindo fazer Gyo, uma versão avançada de Ren, que é um dos 4 conceitos básicos de NEM. Então Tseridonihi fala que ele recebeu informações que uma pessoa pode ensinar NEM a eles em 2 semanas. O que você acha disso? Você disse que os comandos mais básicos de NEM levam cerca de meio ano para se aprender. E ela diz: sim, eu tava sendo completamente honesto. Estou lhe perguntando entre você e ele, quem está mentindo pra mim? Ou você quer morrer agora? Ela responde que existe uma forma de se aprender NEM mais rápido que o normal, mas é carregado de sérios riscos. É certo que ele não irá usar nenhum dos métodos padrões. Sem dúvida alguma, o meu método é o mais rápido e seguro. Você sabe qual a coisa que eu mais odeio nesse Ele vai mundo? matar ela. É Ele vai uma matar ela. mentira. Então eu posso confiar em você? E com a besta encarando ela, sim. Depois disso, vemos a Rainha Não, 8, ok, ela tá a bem mãe ainda. do príncipe Wobble, passando o dedo no mapa do nível onde eles estão, que é o quarto dos príncipes, e aparentemente ela tem uma habilidade NEM de controlar insetos e ver através dele. Nesse caso, ela tá vendo através de uma barata. Até que ela chega aonde deve ser o quarto do príncipe Tseridonihi, e a sua visão é tomada por olhos de uma mulher, que rapidamente se revelam na besta de NEM de Tseridonihi. Como? Por quê? Mano, que assustador.
Mano, esse besta é assustador. E o protege de uma maneira absurda. A besta então aparentemente come a barata, fazendo a rainha entrar em desespero. Kurapika, querendo entender o que aconteceu, ela fala que um rosto de uma mulher simplesmente apareceu do nada e aparentemente comeu o inseto, mostrando o quão forte e protetora é essa besta de Nen e o quão misteriosa também. Depois disso, Kurapika começa a fazer um workshop de Nen para toda a segurança de todos os príncipes que não sabem Nen. Ele faz isso numa tentativa de nivelar o jogo. Afinal, uma pessoa que sabe Nen vai ter muita vantagem sobre todos os outros e essa guerra de sucessão vai acabar em um dia. Posteriormente, nós entendemos que as máfias de Kakin têm seus chefões, mas também seus, entre aspas, patrocinadores. As pessoas que controlam pelas sombras, que são príncipes de Kakin, com Tseridonihi sendo o patrocinador, digamos assim, da família Reli, a família controlada por Murena Prudo, uma filha do rei, porém uma bastarda não reconhecida, que recebeu 2 cicatrizes na cara para que ela se lembre da sua linhagem não pura, digamos assim. Depois disso, é dito que um dos guardas de Tseridonihi, o Murhan, foi morto, e aparentemente o assassino é um usuário de Nen, e ele foi morto em uma dessas intercorrências do treinamento de Nen do Kurapika. Tseridonihi, vendo isso, diz que se existe um usuário de Nen que pode controlar pessoas, esse ato de ensinar pode ser uma de suas condições para poder ativar sua habilidade. Com o Teta falando, bom, que assustador. Uma das mais importantes habilidades que se deve ter numa batalha de Nen é a habilidade de considerar todos os fatos possíveis, e ele tá fazendo isso muito mais rápido que eu. E acho que já tá claro que esse cara é um gênio quando o assunto é Nen. Além de ser naturalmente perspicaz e inteligente, agora ele tá tendo aquilo que o Benjamin, por exemplo, tem de sobra, que é poder físico. Depois disso, Teta pensa com ela mesma. Faltam 11 dias. É tempo suficiente para ensinar ao príncipe Zetsu, um dos 4 conceitos básicos de Nen. Porém, o príncipe quer fazer o famoso teste da água, que vai determinar que tipo de especialidade de Nen ele tem. Se ele é um fortificador, um transmutador e blá blá blá. Com ela falando, ó, isso aí vai meio que jogar informação na tua cabeça, é melhor não. Com ele falando, vai cara, pô, eu sou foda, vai logo, agora logo. Mas na verdade, Teta tá pensando que, bom, é melhor descobrir o possível sobre esse cara. Se você souber o tipo de seu oponente, então é mais fácil tomar medidas de contra-ataque. Então, mano, será que ele vai ser adepto a todos os tipos, um especialista? Eu não lembro todos os tipos de Nen, sinceramente, mas eu acho que tem um tipo de especialista, né? Que é adepta a todos, alguma coisa assim. ela aceita fazer o teste da água. Fazendo, a água começa a entrar uma reação nunca antes vista, acontecendo uma turbulência dentro do copo, com a água evaporando e começando a levitar. Teta fica surpresa e fala que nunca viu algo assim. Porém, não há dúvidas, ele é um especialista. E isso se tornou muito mais complicado agora. Afinal, o especialista é o tipo de Nen onde a pessoa pode descaralhar e ter uma habilidade completamente fora da caixa. Mas o treino começa e Tseridonihi naturalmente começa a manifestar besta de Nen, mesmo sem saber. Ele conjurou uma besta de Nen especialista que ele mesmo não tem consciência. Eu não consigo nem imaginar que tipo de habilidade isso pode ter. Então nós vemos a sua besta de Nen concedida pelo ritual do jarro e a Ué, essa aqui atrás, velho. besta de Nen que ele inconscientemente invocou só com a sua aura. Esse cara é um absurdo com esse porra desse casaquinho da Adidas. Teta, então, vendo essa merda, fala que agora seremos capazes de aplicar o básico. Vamos passar para técnicas complexas combinando com os 4 princípios básicos. Então ela admite, cara, tu é incrível. Essa é a primeira vez que vi alguém ganhar compreensão sobre Nen tão rápido. Tá tão rápido que ela se sentiu obrigada a retardar as coisas. Mas a partir de agora, ela vai correr para libertar todo o seu potencial. O príncipe de Tseridonihi já tá num alto nível de Tenhen. Porém, tudo isso deve ser treinado para evoluir o poder do Hatsu. Mas há um outro caminho. E esse é o Zetsu. Então ela fala para Tseridonihi entrar em um estado de Zetsu por 1 hora. Onde Tseridonihi concorda, já que ela é sua treinadora. Mano, ele vai fazer isso na besta primeira... se revela, tentando achar alguma mentira em suas palavras, mas ela fala que, bom, não fica no meu caminho. Esse treinamento é realmente necessário para aprender Nen. Eu não tô mentindo sobre nada.
vaza. E com o treino começando, obviamente ele consegue rapidamente dominar o Zetsu. E a partir de agora, do fundo do meu coração, eu quero que esse homem cresça e evolua. Assim, eu ainda posso fazer isso amanhã. Então, o grande treino de Zetsu começa. Não importa o barulho, não importa o que aconteça, continue em estado de Zetsu. Nesse estado, 1 hora vai parecer uma eternidade. O príncipe possui uma aura incrível. Assim que o Zetsu for desfeito, a besta guardiã se mostrará. Então, ataques físicos serão impossíveis. Se eu vou matá-lo, tenho que fazê-lo rapidamente e com garantia. Ah, ela tá planejando assassinato. Putz, vai dar muito errado, vai dar muita merda, velho. De não errar. Pra fazer isso, eu não posso deixar o príncipe desfazer seu Zetsu só por algum barulho ou mudança na atmosfera. Não é suficiente ele anular completamente a fonte de poder da besta. Eu tenho que considerar a possibilidade de que a besta possa se esconder com um pouco de força restante. Vamos dar pelo menos 40. Eu farei manter Zetsu por 40 minutos, enquanto ela joga uma xícara para testar a concentração do príncipe. Então, vendo ele em transe, ela começa a jogar bolinhas de Nen na sua testa. A bola entra em contato, parece uma bola de papel de Nen. Ele até abre os olhos por um momento, mas rapidamente volta ao transe. E ela não pode não reconhecer. Isso é um Zetsu absoluto e impecável. Enquanto um anúncio está acontecendo no alto-falante do navio, falando que a senhora Melody vai começar a tocar uma música no palco, ela diz: se apenas você tivesse o coração de usar todo esse talento para os outros, se você pudesse ser bom ao invés desse bicho vil, qualquer um te seguiria. Mano, agora que eu tô pensando nisso, talvez aquela besta ela não diferencie a verdade de mentira, talvez o verdadeiro propósito dela seja outra coisa. E o príncipe ele só tá usando esse momento de aprendizado mesmo pra conseguir se aprofundar no Nen, tá ligado? E já tá se preparando pra uma possível traição. O mínimo que posso fazer é ajudá-la a descansar com um tiro. Então, tendo mantido ele com o Zetsu por 40 minutos, ela faz seu ataque e lhe dá um tiro na cabeça. Fazendo isso, ela sabe que acabou pra ela. Em breve, eu estarei seguindo você. Ela será julgada como uma assassina de um príncipe. Sem mais nem menos, vemos esse talento do Nen caindo. Não é possível que foi tão fácil assim. Esse vídeo tem mais 12 minutos, eu não acho que vai acabar assim. Sem vida, com um tiro certeiro. Será que ele vai se regenerar? Porém, do nada, vemos ele caindo em uma floresta, em um belo ambiente paradisíaco que pega a Teta de surpresa. E quando ela percebe, Tseridonihi sumiu. Como assim? O príncipe se foi? Isso nem é um mau problema, não há uma gota de sangue. Ilusão? Então, com ela rendida pelos guardas, ele aparece na frente dela e fala: relaxa, faz parte do treinamento, não se preocupem. Você gostou do meu Zetsu, Teta-chan? Eu não recuei nem ao som do tiro, não foi? Calma aí, eu tenho certeza que eu o matei. Ele caiu morto, seu sangue, seu cérebro espalharam no chão. E então a besta aparece. Da próxima vez que você responder o príncipe com uma mentira, você deixará de ser humano. E com isso, ela desmaia. Depois de algum tempo, ela acorda com uma marca na cara, com o seu colega falando que vai assumir os treinos de Tseridonihi daqui. Então, estranhamente, nós começamos a ver a perspectiva do Tseridonihi naquele treino de Zetsu, onde a Teta atirou nele, com ele entrando em transe e aparentemente ficando tão em transe que a sua mente entra em estática. E essa estática se revela para uma visão de fora da situação do treino deles. Um Teta chamando a atenção do príncipe, caramba, ele entrou em terceira pessoa. Que é hora de recomeçar. Um quadro que a gente já viu antes. Esse foi o treino deles. Então o príncipe acorda, fala algo e ela diz: certo, é hora de recomeçar. Calma aí, você me escutou? Seus inimigos fariam muito mais, você sabe, né? Com ele percebendo que o resto dessa conversa não faz sentido, as palavras da Teta... Ele tá vendo o futuro, talvez, na verdade? Se for isso, é mais apelão ainda. São as mesmas que eu escutei no meu sonho de agora há pouco, mas ela não tá respondendo o que eu respondi. Então não foi um sonho, mas uma visão do futuro. E ele percebe que Teta volta ao normal, como ela tivesse saído de um transe também. O sonho que eu tive durou cerca de 10 segundos. Vamos supor que isso foi um sonho profético. Bem, eu mudei minhas palavras, mas Teta me ignorou e seguiu o caminho que eu previ. Se isso for verdade, o sonho profético deve ser instantâneo. Eu devo ver tudo isso em uma fração de segundos. Então Togashi
Togashi explica pra gente com mais clareza: se eu fechar meus olhos e entrar em Zetsu, eu posso avançar 10 segundos à frente, e apenas eu sozinho posso mudar qualquer ação nesses 10 segundos. Vou o poder mais apelão do mundo. Então ele vê o anúncio da apresentação da Melody acontecendo e vendo o momento que ela puxa a pistola e dá um tiro na cabeça dele, sendo que ele acorda do transe, vê que ela ainda vai dar o tiro, consegue desviar da linha de ataque dela, com Teta continuando na mesma posição. Tá certo, Teta ainda me vê parado ali. Então Teta atualmente deve pensar que ela me acertou. Que porra de poder é esse? Isso é muito divertido. E então ela atira, e Tseridonihi também vê a ativação do poder da Melody acontecendo, o mundo lindo de flores e florestas. Com Teta entendendo o que aconteceu e ele pensando: bom, isso não é a minha habilidade. Então mais alguém usou uma habilidade Nen e fez algo? Essas habilidades Nen são surpreendentemente divertidas. Minha prioridade não é confirmar a traição da Teta, mas o alcance da minha habilidade. Se eu fechar meus olhos e entrar em Zetsu, a visão começa. Eu posso estar 10 segundos à frente do mundo, 10 segundos instantâneos. Se eu me manter nesse estado depois que os 10 segundos instantâneos passam, eu posso me manter olhando 1 segundo no futuro, enquanto experimento na vida real o que a minha visão mostrou 10 segundos antes, como um mundo paralelo. Mano, foi mal tá calado esse tempo todo, mas eu sinceramente tô muito impressionado. Nossa, como eu adoro a dinâmica de poder em Hunter x Hunter. É tudo tão bem construído, é tudo tão bem trabalhado, é umas ideias tão genial. Eu achava que isso poderia ser só uma visão no futuro, mas não é só isso. A pessoa que não tá vendo, tipo, sem ser ele, né, ainda tá vendo todos os acontecimentos normalmente. Mas depois que esse transe do que ele viu no futuro acaba, mesmo ele, meio que ele pode se mexer, né, e vai acontecer a realidade onde ele se mexeu, mas pra pessoa acontecer a realidade onde deu certo aquele tiro. Só que assim que acaba, muda a realidade, tá ligado? Eu não sei como explicar direito, velho. É muita informação pra minha cabeça, mas é muito genial ao mesmo tempo. Confirmei que posso usar essa habilidade na Guerra de Sucessão, mas só tem 2 problemas. O tempo que eu levo para ativar os Zetsu e a técnica precisa ser mantida. Eu não posso usar essa habilidade em todo o seu potencial até superar isso. Com ele sabendo minimamente os conceitos de Nen, ele já tem uma leitura perfeita do que ele precisa melhorar para conseguir se tornar um mestre dessa habilidade que ele recém despertou. O bicho é uma fera. Em outras palavras, se eu for capaz de me tornar um mestre de Zetsu, eu vou conquistar essa Guerra de Sucessão. Com tudo isso, é fácil dizer que Tseridonihi é o maior prodígio de Nen que já passou na série de Hunter x Hunter. É claro que, por exemplo, a Guarda Real e o Meruem no arco das Firmas Quimera ativavam o Nen por comer pessoas com o Nen e naturalmente eles conseguiam controlar essa habilidade e ser mega fodas com isso. Mas considerando que eles são criaturas advindas do continente negro, ameaças fodidas, Tseridonihi, sendo comparado com outros humanos e pessoas normais, é o maior prodígio que se tem. Alguém conseguir em tão pouco tempo ativar habilidades tão devastadoras é muito assustador. E depois desse grande baque de entender o que Tseridonihi é capaz de fazer, nós começamos a tocar um pouquinho no seu passado, sendo apresentados a alguns soldados da guarda do Tseridonihi, onde eles estão investigando a rebelião que a Morena fez contra o príncipe. Exatamente, a chefona da família Reli se virou contra seu patrocinador e quer, meu irmão, jogar esse navio no caos. Então, um dos guardas que conhece Tseridonihi fala que, conhecendo ele, só tem um motivo para ele demorar para se vingar da Morena. Ele deve ter encontrado um brinquedo novo. Eles começam a lembrar do Tseridonihi na infância, falando do treinamento de montagem de armas na 7ª série, que ele se enfiou na sala de treino sem comer nem dormir, até bater o recorde mais rápido. Mano, o cara é um prodígio em tudo, mas velho. isso pra aquele cara é brincadeira, nem é treino. Um colega de classe discutiu com ele durante o treino, depois da cerimônia de premiação. O famoso incidente do "você só pode discutir comigo se bater meu recorde", exceto que ele decidiu discutir com balas ao invés de palavras. Então vemos o pensamento interno dessa galera que compartilhou uma vida com Tseridonihi na infância, falando que eles estiveram juntos desde pequenos. E será que a natureza dele é assim e não há nada que possamos fazer? Como a gente pode mudar ele? O que a gente vai fazer? Mesmo
que não tenhamos pedido por isso, estamos nessa situação, então temos que tentar. Quanto mais íntimo você fica de alguém, menos amigo você se torna. É por isso que permanecemos nas mais baixas posições, distantes, gritando: Seri, você tem mesmo certeza disso? Com a gente vendo o tal incidente que ele fez na escola militar, atirando na perna de um dos seus colegas que não bateu seu recorde, já mostrando como esse moleque era na infância. Mas o mais interessante de saber o fragmento do seu passado aqui nos últimos capítulos da obra que foram lançados é a gente ver que ele tem amigos, ele tem pessoas que se importam com ele e querem mudar esse estilo dele, essa... Mas será que é o mesmo ao contrário? Porque é mais fácil uma pessoa simpatizar e querer tentar mudar uma pessoa do que a mesma pessoa querer essa mudança e realmente ver eles como amigos, tá ligado? Ele pode estar vendo eles como qualquer outra coisa. A natureza dele. Isso é interessante porque dá brecha desse personagem ter um arco de desenvolvimento um pouco mais diferente do que meramente um vilão. De realmente pessoas tentando mudar ele, o seu jeito de ser, e talvez Kurapika possa mostrar pra ele isso, mostrar pra ele uma outra perspectiva, algo do tipo. Mas sinceramente, do jeito que ele tá sendo construído, eu acho que ele é o diabo de Hunter x Hunter. Facilmente, o quarto príncipe de Seridonihi é a maior ameaça do mundo de Hunter x Hunter. Sinceramente, perto dele a gente até esquece das calamidades do continente negro. Conhecer um personagem tão bizarro e ao mesmo tempo tão cativante, de forma que quando ele aparece no quadro você quer saber, você quer ler o que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo, quais seus planos. É simplesmente muito interessante para não deixar de ver, e Hunter x Hunter faz isso de uma forma magnífica, e é por isso que a gama de vilões de Hunter x Hunter é a mais rica que tem de todos os animes que eu vi. Cara, se você vê o Hisoka, por exemplo, o cara é um palhaço extremamente poderoso, que joga carta, que tem um poder baseado na porra de um chiclete, que tem tendências Pedro, né? Você me entende? E mesmo assim, realmente, ele é um dos personagens mais populares e amados dessa obra. Porque quando ele aparece, não tem como não querer ver o que ele vai fazer. Eu lembro que quando o Hisoka apareceu no Baleia Negra, né? Nesse arco da Expedição Continente Negro, foi um frisson do caralho. As pessoas não podiam parar de falar dessa merda. É a mesma coisa com o Crollo, mesma coisa com o Mero, é até mesmo com o Bomber, caralho. E a construção de Seridonihi, na minha visão, é perfeita pra mostrar o que é um vilão que é digno de temer. Porque essa parada, mesmo a gente sabendo que ele cometeu 1 milhão de crimes e tal, ele ainda não fez nada. Ele ainda não fez nada contra o Kurapika, contra os protagonistas, ele não matou um bando de gente no barco. A parada mais assustadora é essa, a gente vê um monstro em construção. A gente já vê um cara que era maligno e vil, sendo ensinado NEM, descobrindo que ele é um prodígio absoluto e começando a ficar mais forte do que soldados treinados em NEM por anos. Além... Mano, sinceramente, acho que ter esse mini momento de estranhamento... Eu não sei quantos capítulos durou o estranhamento dele com a Teta, né? Mas eu acho que foi uma sacada genial do autor. O autor de Hunter x Hunter, ele consegue construir muito bem o clima de algo. Ele consegue construir muito bem o que vai acontecer, sabe? Ele te deixa preparando desde o início ao fim o que pode acontecer. Foi isso que aconteceu no arco das Formigas Quimera, né? A gente vai vendo a ameaça delas evoluindo constantemente até chegar o momento de embate dos protagonistas com ela. Ele tá fazendo a mesma coisa com esse personagem aqui, só que numa escala muito maior, numa escala muito mais perigosa e muito mais humanizada também, por assim se dizer, porque ainda são limites humanos que ele tem, né? Ele tá aprendendo, ele tá se desenvolvendo ali com conhecimento de outras pessoas, sendo ensinado, diferente das formigas quimeras que comiam as pessoas pra conseguir aprender por si próprias, né? De ter a ajuda de uma besta de NEM que é um absurdo de forte. E é muito bem feito a personagem Teta ter toda essa relação com o Seridonihi, porque ela é literalmente a gente. Ela corresponde à perspectiva do público, porque a gente vê que ela tá numa situação complicada, onde ela não pode fazer nada, e a única coisa que ela pode fazer é obedecer ao príncipe, senão ela morre, e ensinar um famigerado NEM pra ele, afinal ele tem uma besta que impede as pessoas de mentirem pra ele. E quando ela tenta resolver os problemas, o cara se prova com uma das habilidades mais apelonas do mundo de Hunter x Hunter. Ele se torna gradativamente um personagem tão angustiante
angustiante, perigoso, que você fica, meu Deus do céu, cara, eu não sei se o Kurapika consegue lidar com esse cara. Mesmo ele sabendo NEM agora, ele é um bebê no mundo de NEM. E a grande parada que faz ele ser uma ameaça tão fora da caixa é que desde quando ele é apresentado, a gente sabe que ele vai ser um antagonista em relação ao Kurapika, um vilão no arco do Kurapika. Mas inicialmente a gente pensa que ele vai ser um cara do poder político e vai mexer suas pecinhas pra foder o Kurapika. Mas depois de todo esse arco de treinamento dele, a gente vê que ele é um cara que realmente vai entrar em conflito direto com o Kurapika, além de ter todo o poder político de um príncipe de Kakin que pode acabar com a vida dele. Então é uma ameaça que escala e que a gente não vê a hora de quando ele vai passar, né, de só ser uma mera ameaça e se tornar um problema real na cara do Kurapika. E quando se tornar vai ser o problema, velho. Nossa, que medo. Nossa, nunca... Faz tempo que eu não sinto tanto medo de algo em alguma obra, sabe? A construção dele é quase uma vingança da construção do Gyro, porque o Gyro é introduzido daquela forma maravilhosa que eu falei no Como Criar um Vilão, e no fim há a promessa de que um dia ele e Gon irão se encontrar e tudo mais, e a gente espera isso desde muito tempo, sendo que o Tseridoni desde o começo foi jurado que ele vai se encontrar em algum momento com o Kurapika, e isso vai acontecer de maneira assim bem incrível, tá na nossa frente. Então é aquela parada, Togashi nos impressionando sempre com o seu nível de escrita absurdo, principalmente na criação de vilões, e criando a maior ameaça do seu mundo, que dá muito mais medo do que formigas mutantes ou até mesmo calamidades que te matam com o olhar. E esse é o quarto príncipe Tseridoni. Eu tenho medo de você. Se você chegou até aqui, meu muito Ele ficou obrigado. com o mesmo sentimento que eu, velho. Comenta, curta, compartilha, se inscreva muito obrigado no canal por esse e se vídeo, tiver com o celular, dá muito uma bom. hypada, por favor. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Sobolini, Guaxinim. Imagino que agora só agradecimentos, eu vou pausar por aqui. É muito bom o vídeo, velho. Parabéns pra pessoa do Inferno de Dante. Eu não sei o nome dele, não sei se ele falou em algum momento, peço até perdão. Mas ótimo vídeo, velho. Você é incrível. O roteiro desse vídeo é absurdo. Parabéns, sinceramente, parabéns. Sinceramente, eu não esperava sentir tanto medo de um personagem sem nem ter lido a obra, o mangá, né? Por enquanto eu vou ficar falando anime mesmo, porque eu não quero fazer parte das pessoas que ficam esperando um capítulo, tá ligado? Deve ser agoniante. Eu espero que o autor de Hunter x Hunter já esteja bem, já esteja postando capítulos com mais frequência. Mas é isso. Eu espero ter gostado do vídeo, eu espero ter gostado da minha reação. Nos vemos no próximo. Falou.